ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. O ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Corrige e aprende, e ser aberto ao aprendizado. Vamos então para o Tu não fizeste a verdade, mas ela ainda pode libertar-te. Olha como o Espírito Santo olha e compreende como ele compreende. A sua compreensão olha de volta para Deus, em memória de mim. Ele está em comunhão com Deus, sempre, e ele é parte de ti. Ele é teu guia para a salvação, porque guarda a memória de coisas passadas e por vir, e as traz ao presente. Ele mantém esse contentamento de modo gentil em tua mente, pedindo apenas que tu o aumentes em seu nome, compartilhando-o para aumentar a sua alegria em ti. As coisas do mundo é que são atrapalhadas. Não tem jeito, o mundo é todo atrapalhado assim mesmo, não tem como. Tá? A gente estava lá no aeroporto, a moça do check-in estava reclamando que ontem caiu o sistema e hoje não funcionava a esteira. O que será que vai acontecer amanhã? Eu disse, olha, o mundo é atrapalhado assim mesmo, querida, não tem jeito, a gente tem que ir se acostumando, não adianta. Não é a gente, é o mundo, não há o que fazer. Né? E o que ele diz aqui nesse parágrafo? Que o ego percebe o mundo como ele o fez. Né? O ego fez esse mundo confuso, atrapalhado, e percebe ele confuso e atrapalhado. Né? E como a gente está utilizando o ego para perceber o mundo, a gente vai ver atrapalhação e confusão em todo lado. Então, se o amor passar pela gente, a gente não vai ver. Né? A gente não vê. Né? Se passa uma pessoa amorosa, iluminada, a gente não vê. Sabe? Então o mundo é assim mesmo. Né? Hoje passou um cara barbudo, todo de branco, com uma plaquinha na mão, escrita ali na frente, viu? Aí o rapaz ali, Jesus está passando ali na frente. É mesmo, Jesus? Aí ele foi lá olhar, está escrito, liberta-os que será tão. Eu disse, querido, esse não é Jesus, é o Tiradentes. Não, mas a gente, tu não estudou história? Isso eu não aprendi. Eu digo, não é possível. A gente está assim mesmo, o mundo é atrapalhado. Né? Lá a gente falou que era de Florianópolis, a pessoa pensou, da onde e onde é que fica isso? Né? A moça de cultura não sabe, né? Então a gente cada vez a nossa educação está cada vez mais complicada já. A gente precisa da educação para se situar no tempo e no espaço, né? E está cada vez mais deficiente, as pessoas não sabem mais nada. Né? Então, claro que tudo está confuso. Agora, nós percebemos tudo pela tecnologia. Né? Que é claro que isso é do ego, essa tecnologia. Né? Mas o que ele diz? O ego trabalha nos dois pontos. Ele sabe que existe o tempo, que existe o ego, e que o ego é essa confusão. O ego utiliza o mundo
para confundir tudo, porque o mundo é resultado de uma percepção confusa, separada, em conflito. Né? Então, é assim que é o mundo. Né? Não tem paz no mundo. Aonde que tem paz no mundo? A gente não sabe. Né? A gente não vê, o mundo está todo em conflito. Né? Ah, isso é novidade? Não é não. Sempre foi assim. Desde onde a gente conhece a história, que a gente vai pegar lá de 2000 anos atrás, que a história mais conhecida está aí, de Cristo. Né? Como que era o mundo? Guerra, escravidão, né? Que os romanos iam expandindo o império, escravizando as pessoas, né? Mortes, né? Subjugação, violência, de todos os tipos. Né? Então, sempre foi assim, desde que a gente conhece. Aí vai lá naquilo que a gente ouviu falar, que tinha os godos, visigodos, os não sei o quê, sempre confusão. Aonde você olha, e o que ele diz? O mundo é assim mesmo, isso não vai mudar, você não tem que mudar o mundo. Então o que o Espírito faz? Ele sabe que é assim. Tá? Mas ele tem que usar o mundo como instrumento de aprendizado. Ele usa para ensino e eu ensinar-te a voltar para o céu. Tá? Então tem que usar esta ferramenta, que é a que nós percebemos, que é uma ferramenta equivocada. Ele tem que usar isso para nos ensinar a voltar para o céu, porque não tem outra. A outra coisa a gente não percebe, a gente não entende, a gente não perceberia. Né? Então passa um iluminado, tu não vê, tu não percebe. Né? Tu não percebe. Né? Passa um homem santo na tua frente, tu não consegue perceber. Né? Tu acha que ele está errado. Né? Não, você não pode viver desse jeito nesse mundo. Não há como. Então, a santidade é o erro, o amor é o erro, a iluminação é o erro aos olhos do mundo. Por quê? Porque uma pessoa não pode ser amorosa simplesmente. Ela tem que ter conflitos, tem que entrar no mundo dos conflitos. Mas por quê que a gente tem que entrar nesse mundo do conflito? A gente não podia passar amorosamente por ele e dar uma voltinha e voltar para o céu? Né? Pode. E por que a gente não faz? Né? Porque o mundo puxa a gente para baixo. Né? Então, de qualquer forma, o Espírito Santo, ele diz, ele vai usar isto, vai te mostrando. Então, quando você compreender uma coisa, ele reinterpreta aquela coisa para você. Então, ele vai reinterpretar o tempo também. Nós já trabalhamos aqui que ele reinterpreta as imagens, né? Lembra que nós trabalhamos com as imagens hinduístas, né? O Ganesh, o Shiva, para reinterpretar, né? Para entender a imagem dos santos. Aí depois ele falou assim, agora nós temos que reinterpretar você, né? Porque você se vê como uma pessoa de corpo, né? Que você é o corpo, que tem que trabalhar o corpo, porque você está no corpo, e você acaba esquecendo quem você é. Então você só vê a sua própria imagem e acha que isto é que é. Só vê a sua própria imagem e acha que isto é que é. Então agora nós vamos reinterpretar você. Né? E agora o que ele está dizendo? Agora vamos reinterpretar o tempo. Porque o tempo é da percepção do ego. Né? A temporalidade é do ego, as coisas temporais são do ego. Então, para que elas servem, então? Essas coisas todas. O que eu estou fazendo aqui e para que serve tudo isso? Serve como instrumento para te ajudar a aprender a voltar para a alegria. Então, claro que essa tecnologia é tudo uma coisa que o ego desenvolveu. Agora, como que o Espírito Santo utiliza a tecnologia? Ora, em vez de usar o Skype para dizer bobagem,
o Espírito Santo pega, olha, isso é bom para a gente compartilhar o curso em milagres. Em vez de usar os computadores para ficar perdendo tempo e fazendo coisas inúteis, ele traz até a gente e diz, olha, isso é um bom instrumento, porque com isso você pode unir as pessoas que estão em lugares diferentes, né? Em vez de usar o YouTube para botar lá coisas que não servem para nada, né? A gente põe os vídeos das nossas reuniões que ajudam pessoas de qualquer lugar, qualquer pessoa do mundo pode acessar, está aberto lá, né? E é assim, né? Dá trabalho? Dá, mas é o ensinamento, é o aprendizado que a gente tem, né, para fazer isso, né? Agora, é tão compensador quando a gente diz, olha, eu estou assistindo os vídeos, né? Quando uma pessoa vem e comunica isso para a gente. Então, isso dá aquele sentimento de gratidão pela pessoa que está assistindo, porque, puxa vida, que bom que você está assistindo, então o que eu estou fazendo serve. E não é o que eu estou fazendo lá, o que nós estamos fazendo aqui. Porque eu sozinho não ia fazer nada disso. Não adianta eu ficar sentado aqui sozinho e lendo o curso. Isso não vai servir para nada, né? Nós já aprendemos também que tem que ser o grupo, que a gente vê no outro, né? Então, não é um trabalho que eu estou fazendo, eu estou falando da edição do vídeo, que eu estou fazendo lá sozinho, mas um vídeo, isso eu não faço sozinho. Nada, aliás, se faz sozinho, só edito, né? Mas para botar no YouTube, que, aliás, sem a Raquel também não seria possível. Então, nada é sozinho, né? E sem o YouTube, sem a internet, sem os computadores. Então, vocês vejam que toda essa tecnologia é reutilizada para mostrar o caminho. Então, tem uma função? Tem, né? Agora, eu estava dizendo, antes de vocês chegarem aqui comentando, que se uma pessoa põe lá uma piada na internet com palavrão, no dia seguinte tem 200 mil visualizações. Quando a gente põe lá, no dia seguinte tem 6, 7, depois vai para 20, para 30, a gente vê que não passa de 200. Né? E às vezes a gente diz, puxa vida, né? Será que continua? E aí vem uma pessoa e diz, olha, eu tô assistindo os vídeos e está me ajudando. Se tem uma pessoa que está ajudando, puxa, isso então vamos continuar, né? Então, isso, vocês veem como é utilizar as coisas do mundo como instrumento de aprendizado. Então, quando a gente está lá no começo do livro, está escrito assim, que o Espírito é perfeito como sempre foi e sempre será. A mente é o aprendiz. Então a mente tem que aprender o quê? A voltar para o céu. Mas como que a mente vai aprender? E aí está lá. O físico é um instrumento de aprendizado. O que é o físico? Tudo que é percebido é físico, por um dos 5 sentidos. Pode ser contato com o olfato, com o paladar, com a visão, com a audição. Se é percebido, é cientificamente considerado físico. Tá? E então passa a ser instrumento de aprendizado para a mente. E o que a mente tem que aprender? É voltar para o céu. Tá? E é isso que ele está dizendo aqui. E o Espírito Santo, então, quando nós permitimos, ele utiliza tudo como instrumento de aprendizado para voltar para o céu. E o ego tenta interpretar de uma forma, como ele fez o mundo, ele percebe o mundo como ele é, só conflito, confusão, o tempo inteiro. E quanto tempo a gente está no espírito e quanto tempo a gente está usando o ego? Né? É isso que ele está tentando dizer. Então, o Espírito Santo, se você permitir, ele usa qualquer coisa para reinterpretar as coisas temporais, né, e mostrar o caminho. As coisas temporais são aquelas que duram um tempo e depois acabam. Como o meu corpo, como o carro, como a casa. Não tem como ser para sempre. Um dia acaba.
Então, a gente tem que aprender isto, né? E como estamos na quaresma, e agora é a meditação do pó, que é só mais esse, está no fim já, quaresma. Então, quem fez a meditação do pó, ou ainda está fazendo, sabe, né? Isto é pó e ao pó voltará. Isto é pó e ao pó voltará. Tudo que é percebido é pó e ao pó voltará. É assim que o ego percebe o mundo, como uma área de conflito, de confusão, de dominação, onde a gente tem que mandar, comandar, exigir, vencer. E o espírito não comanda, não exige, não vence. Então é assim que a gente tem que trabalhar. Ensinando e curando. O que o medo escondeu ainda é parte de ti. Unir-te à expiação é o caminho para sair do medo. O Espírito Santo te ajudará a reinterpretar tudo o que percebes como amedrontador e te ensinará que só o que é amoroso é verdadeiro. A verdade está além da tua capacidade de destruir, mas inteiramente dentro da tua capacidade de aceitar. Ela te pertence porque, como uma extensão de Deus, tu a criaste com Ele. É tua porque é parte de ti, exatamente como és parte de Deus porque Ele te criou. Nada que seja bom pode ser perdido porque vem do Espírito Santo, a vós pela criação. Nada que não seja bom nunca foi criado e, portanto, não pode ser protegido. A expiação é a garantia da segurança do reino, e a união da filiação é a sua proteção. O ego não pode prevalecer contra o reino, porque a filiação é unida. Na presença daqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo, para que seja um, o ego se desvanece e é desfeito. Aquilo que o ego escondeu ainda é parte de ti. Aquilo que o medo escondeu, né? Ainda é parte de ti. Então não dá para negar. Tá? O que o medo escondeu? Que ainda é parte de ti. Como que funciona a coisa? Funciona assim. A gente comete um erro e aí fica com medo. E o medo, ele é tão difícil que ele esconde da gente a culpa, o erro. Então, se eu faço uma coisa errada, o sentimento que vem é de culpa, de medo, mas o medo esconde da gente isso, para a gente não ficar com aquilo o tempo todo percebendo aquilo. Ah, mas agora estou com medo porque eu fiz uma coisa errada. Então esconde, né? Tu não fez nada, imagina, isso não é nada. E aí você esconde aquilo, e isso é parte de ti. Então, mais adiante ele diz, a verdade também é parte de ti. Né? Então, o que é que nós temos que fazer? Ele diz que a expiação é o caminho. E o que é a expiação? Expiar é desfazer. Então, expiação é corrigir o erro. E este é o caminho. E em um ponto do livro ele diz assim, se os milagres não estão acontecendo, é porque alguma coisa deu errado. Erros são falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Então, como é que corrige o erro? É assim, por exemplo, se eu vou lá na tua casa e gosto de uma coisa, e boto no bolso sem pedir para você e vou embora com essa coisa, eu fiz uma coisa errada. Como é que corrige? Aí eu chego lá em casa, eu fico com medo. Aí eu vou esconder para ninguém ver que eu fiz isso, para ninguém ficar sabendo que eu fiz essa coisa errada. Né?
Então eu vou esconder aquele objeto e vou dizer, aqui vai ficar escondido, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém vai ficar sabendo. E se ninguém ficar sabendo, está tudo certo. Né? Então, o medo esconde. Né? Então, por isso ele diz, aquilo que o medo escondeu, ele só escondeu. Aquilo não está resolvido, não está esquecido, ele ainda é parte de você. Então tem que fazer a expiação. Muito bem. Como é que funciona para resolver? Como é que funciona a expiação? Então, o curso também diz assim, a expiação é o princípio, o milagre é o meio. E a cura é o resultado. A cura do quê? A cura do medo. Porque o erro gerou o medo. Muito bem. Agora, como que o medo se manifesta? O medo se manifesta aí. Raiva, ódio, angústia, vingança, estresse, depressão. Vai alinhando todos os sentimentos sem amor e equivocados, tudo é manifestação do medo. Então, o livro também diz, só existem duas coisas, o amor e o medo. O medo não se opõe, o amor não se opõe ao medo. Não tem opostos também. Mas o medo se opõe ao amor, que quando tu erra e fica com medo, você deixa de ser amoroso. Então temos que voltar ao amor. Como que é esta volta ao amor? Então é assim, quando eu era criança, na minha formação na Igreja Católica, os catequistas lá, porque a gente estudava catecismo, e os padres, eles sempre diziam assim, que a criança não devia nunca ir dormir com a consciência pesada, com nenhum pecadinho na consciência. Pecado, a gente já sabe, é tudo aquilo que a gente faz errado e causa medo ou sofrimento para nós mesmos. É para nós mesmos, apenas isso. Deus não tem nada a ver com isso. É que o pecado, o erro, apenas nos afasta do amor de Deus, por nossa escolha. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com nós nos separando de Deus. Tá? Então, e se eu fiz uma coisa errada? E se eu xinguei um amiguinho? Se eu briguei com ele? Você tem que ir lá e reconciliar. Não vai dormir com isso. Por que não dá para ir dormir com isso? Porque amanhã o medo esconde. Quer saber? Passou. Tá? Então teria que nunca deixar nada para amanhã. A gente tinha que fazer toda noite um exame de consciência, era assim que era chamado, para ver se na consciência ficou alguma coisa errada. Bom, eu fiz uma coisa errada, então como é que eu vou desfazer? Então eu vou lá na tua casa e digo, sabe, eu tô com muito medo, eu estou com vergonha, mas é assim, eu peguei esse objeto teu e levei para casa, eu quero devolver. Quero que você me diga se eu te causei algum dano enquanto o objeto estava comigo, né? E quero reparar isso. Tá? E também quero pedir perdão. No momento que eu corrijo o erro, tá? Então, e peço perdão, isso é expiar. Expiar é desfazer. Aí está desfeito. E se às vezes eu quero fazer uma expiação, mas eu não sei como fazer isso. Então eu peço um milagre, porque a expiação é o princípio, o milagre é o meio. Tá? É o meio por quê? Porque está no meio. E é o meio. E a cura é o resultado. Então, expiação, milagre, cura. Milagre está no meio. Está no meio e é o meio pelo qual nós conseguimos fazer a expiação. Então a gente pede um milagre. E aí, de repente, eu não tenho coragem de ir lá. E daí eu te encontro na rua e diz, que milagre você aqui, precisava mesmo falar contigo. Eu fui na tua casa e peguei uma coisa. Não. Agora eu quero que me perdoe e eu quero ir lá devolver. Eu não fui antes, porque eu estava com muito medo de ir lá. Mas está dito, eu fiz, fui eu. E quero que você me perdoe, e quero te devolver essa coisa que eu peguei. Pronto. Então, o milagre faz isso. Quando você faz isso, curou. Não tem mais medo.
Então isso é o mistério da confissão, lembra? E quando termina o medo, nós podemos viver outra vez em comunhão com a pessoa. Porque estando em comunhão, nós quebramos a comunhão com o erro. Daí tem que fazer a confissão para voltar a viver em comunhão. Porque senão eu fico com medo de ir lá. Então é assim, isso que é a expiação. É dessa forma que nós corrigimos os erros. Erro, pecado, karma, equívoco, não importa que nome dê. É isso. E nunca vocês esqueçam que você pode fazer qualquer coisa contra Deus. Você não pode fazer nada contra Deus. Ninguém pode. Sabe? Então o pecado nunca é contra Deus. O erro nunca é contra Deus. É sempre contra si mesmo. Por quê? Porque é tudo aquilo que você faz errado e gera medo. E o medo gera sofrimento que se manifesta de alguma forma que às vezes você não liga a manifestação do sofrimento com a causa. Ah, meu Deus, eu estou assim com uma angústia, uma ansiedade, né? Aí você vai lá, aí o médico te manda para o psicólogo trata contigo 2 anos, não consegue descobrir a ansiedade, mas a pessoa já está num estado que não aguenta mais, aí vai para o psiquiatra, às vezes o psiquiatra dá um analgésico, né? Que é para a pessoa não sentir o sintoma. Né? Que é, né? Como é que está a ansiedade? Ela parou, não estou sentindo. Mas perguntou, quanto que é 2 mais 2? A pessoa, deixa eu ver, não sei. Por quê? Porque a pessoa está... Analgésico é uma coisa anestesiante, anestesia, para a pessoa não sentir ansiedade. Mas por que a pessoa está com ansiedade? Não sei. Aí alguém diz, será que não é porque você cometeu um pecado? Ah, capaz, isso não tem nada a ver, imagina. Mas é. Ansiedade é uma manifestação de medo. Então é assim, amor ou medo, só tem essas duas coisas. Espírito e ego, só tem essas duas possibilidades. No ego, o medo, no espírito, o amor. Tá? Então, todas essas manifestações são do ego. O ego é a casinha do medo. Tá? Então, quando a gente está no ego, está com medo. E por isso que ele diz ali, aquilo que o medo escondeu, não acha que aquilo não tem mais nada a ver. Ele diz, faz parte de você. Tá? Então a gente tem que fazer um trabalho, assim, um exame de consciência, para ver se tem alguma coisa lá que está errado, que não foi corrigido, que não foi acertado. Tá? E é isso. Tá? Na presença daqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo para que sejam um, o ego se desvanece e é desfeito. Eu queria entender porque quando eu li, eu compreendi uma coisa, mas não sei se é isso. O que você compreende? A presença daqueles que ouvem. Tem a ver com assim, por exemplo, quando mais do que uma pessoa, por exemplo, várias pessoas ouviram o chamado do Espírito Santo. E todas elas convocaram a unidade entre elas, né? Naquele grupo o ego se desvanece, é desfeito. Como que isso acontece na prática? Como que acontece esse desvanecer do ego e ele é desfeito? Quero compreender como é isso. Eu posso dar... Porque a presença aqui está com P minúsculo, entende? Eu posso dar, assim, exemplos analógicos, né? Porque isso é meio inexplicável, assim, para mim, agora. Tá? Mas, por exemplo, o que se diz como exemplo analógico, né, de comparação? Quando acende a luz, o que acontece com a escuridão? Desaparece. Né? Quando você está muito triste, de repente você vem com alegria, para onde vai a tristeza? Desaparece. E aquela tristeza, qual? Não estou, agora estou alegre. Né? Eu estava triste, mas olha, quando você chegou, me deu uma alegria tão grande que eu nem sei mais, não sei mais o que é tristeza. Tá?
Então, a alegria é do espírito. Tá? A tristeza é do ego. Então, assim, quando as pessoas se unem, porque ele diz assim, quando as pessoas se unem e atendem o chamado do espírito, elas se unem àqueles que já atenderam também. E aí elas se unem com alegria. Tá? E aí a tristeza desaparece. Tá? Então, é como se a gente estivesse em casa, chateado, triste, e alguém convida, olha, vamos numa festa ali, está todo mundo alegre, cantando, vamos para lá? Aí diz, não, tá, vamos, aí tu atendeu o chamado, tu chega lá, aquelas pessoas que já estão alegres, falam, ah, que bom que você veio, e aí você começa também a cantar, a dançar, e fica alegre também. Para onde foi a tristeza? Porque você se integra numa outra frequência. Porque o andar de baixo é o ego, é a tristeza, o medo, o conflito. O andar de cima é a alegria, a paz, a felicidade. Tá? E quem determina aonde, em que estado você quer estar, é você. Então, quando acontece uma coisa e você fica triste, você diz, será que eu quero continuar triste ou será que eu quero ficar alegre? Mas a gente quer continuar triste. E o ego, ele funciona como aquele dito do gaúcho, né? Que tem um dito do gaúcho que diz assim, o gaúcho dá um boi para não entrar numa briga. Mas depois que ele entra, aí ele quer brigar. Aí ele dá a boiada inteira para não sair da briga. Agora não sai. Agora vou brigar até o fim, até o último boi. Eu não desisto, sabe? E quando a gente entra no ego, a gente faz isso. Aí a gente não quer mais sair. Agora eu vou brigar. Agora a briga não tem mais fim. Agora vai. Tá? Então, é assim mais ou menos que funciona. Mas daí, de repente, você quer saber? Eu não vou brigar com coisa nenhuma. E aí você volta para a paz. Para a alegria. Então o tempo inteiro é assim. Mas quando a gente afunda no ego, parece que é muito difícil a gente sair. A gente quer brigar, a gente quer a confusão, a gente quer o conflito, sabe? Então a gente diz, nunca mais eu falo contigo, sabe? Não quer mais, não quero, não falo, né? Quando a gente tinha uns amiguinhos que a gente brigava, nunca mais. Então, e aí a gente tem que sustentar aquilo. Então a gente fica no conflito e sustentando o conflito. Porque tu decidiu que tu quer ficar no conflito. Mas não pode dizer, tá bom, então vamos voltar à paz. Aí você vai lá, faz a expiação, corrige o erro, pede perdão e volta para a paz. Mas isso parece que as pessoas no mundo elas têm uma dificuldade, porque a gente acredita que é do mundo. E que a gente tem que brigar por um pedacinho do mundo, por isso as pessoas estão em guerra no mundo inteiro. Porque por mais que a gente se lembre que faz parte do céu, que a gente é o céu, né, que tu és o reino, né, ele diz aqui, se tu entrar para o reino, o ego não prevalecerá sobre o céu, o ego, que é conflito, medo, não prevalece, ele se desvanece. Tá? Mas a gente ainda acredita que é o corpo, a gente ainda acredita nessa nossa imagem, a gente ainda acredita nas coisas temporais. Tá? Então, que importância vai ter daqui a 100 anos se você tinha aquele vestido, se você era alta, baixa, magra, gorda, se era careca, se não era, se tinha um carro, se não tinha um carro. Conta de agora mais 100 anos. Vê se alguém ainda vai, daqui a 100 anos, dar bola para isso. Então, vocês vejam, e como agora isso parece importante, né? E são tudo coisas temporais, que estão dentro do tempo, que acabam com o tempo, que só duram um tempo, só vivem por um tempo, só acontece por um tempo, depois viram pó, tudo volta ao pó. O nosso corpo,
o nosso projeto, a nossa casa, a nossa televisão, todo o nosso carro, tudo volta ao pó. A nossa roupa, tudo, tudo, tudo. Tá? Não vai ter mais nada disso daqui a 100 anos. Tá? Pode ser até que tenha lá a casa lá que fez daqui a 100 anos, lá que diz que é um patrimônio histórico que conserva. Né? Acho bem difícil. Né? Mas quem sabe esteja lá daqui a 100 anos. Né? Se estiver, que importância tem para as pessoas que vão lá? Quem que botou tijolo sobre tijolo, pode dar um valor histórico. Aqui morou Dom Pedro I. Assim, grandes coisas também. Para que serve isso? E qual é a utilidade de Dom Pedro I ter morado ali? Então, é assim. Isso não é importante para a gente. Tá? Isso é importante para situar o tempo. Mas isso faz a gente voltar para o Espírito. Então, por isto que o Espírito Santo, ele pega isto, essa informação histórica, ele diz assim, viu? O cara viveu, morou aqui, vê onde é que ele está, né? O que aconteceu com ele? Morreu, sim, e daí? E daí o que importa é se ele foi uma pessoa amorosa ou não. O resto só importa para quem está no tempo. Para quem saiu para o Espírito, aquilo não importa. Então, para o Espírito, tu acha que para o Espírito é importante se você tem uma casa ou não tem nenhuma? Não. Mas para o ego para nós é. Se para nós é, então, o que isso significa? Que nós ainda acreditamos nas coisas temporais. Sim, mas o que a gente vai fazer? Morar na rua? Não, isso também não resolve. Isso também não resolve. Então isso tem que ser uma mudança na mente. Por isso que diz assim também, busca o reino e tudo mais te será dado por acréscimo. Aí você vai ter casa, vai ter o carro que você precisa, nada te faltará. Nada. E nada vai fazer falta. É o sentido de nada te faltará. Eu conheci um rapaz uma vez, que ele foi ermitar. Foi o quê? Ermitar. Aham. Então ele foi para uma ilha deserta. E ele morava lá escondido, meio que escondido da marinha. Né? Porque era uma ilha de marinha, não podia morar ninguém. Mas ele morava lá meio escondido. Sabe? Fez um barraquinho lá no meio da vegetação e morava lá. Depois sabiam que ele morava lá. Sabe? A Maria sabia, mas faziam de conta que não via. Deixa o cara lá, deixa ele lá. Né? Aí, de vez em quando passavam pescadores lá, que paravam na ilha, sabiam que tinha um cara lá morando. Mas ele ficava lá na dele, no ermitão, também não incomodava. E de vez em quando ele pegava carona lá num barco de pescador e, como ele dizia, vou à terra, que era vir para cá. E aí ele ia me visitar. Né? E ele estava assim, oh, como é bom lá, né? Porque lá é uma ilha pequena, então eu acordo bem cedo, vou a leste e vejo o sol nascer. Como é bem pequena a ilha, eu caminho pouco, no final da tarde vou no lado oeste e vejo o sol se pôr no mar. Né? E fico lá, não tem conflito, não tem nada, tão uma coisa tão boa, tão amorosa. Né? E eu faço minhas orações, minhas meditações, né? E estou lá, e é maravilhoso. Né? Tá bom. Aí um dia ele veio, né? Ele disse, e aí, como está a ilha? Olha, Jorge, estou muito preocupado. Eu disse, por quê? Não é que eu não tenho nada lá acima. De vez em quando eu venho à terra, eu compro um café, um açúcar, um sal, umas coisas assim que eu uso lá, né? Porque ele era já meio que vegetariano, lá, um arroz, alguma coisa. Né? E não é que numa noite dessas, eu tenho uma lata lá onde eu tenho um foguinho, que eu esquento café, que os pescadores lá desceram na ilha de noite, roubaram minha lata de café. Como é que alguém pode fazer isso, cara? E ele não conseguia parar de falar na tal da lata velha onde ele esquentava o café. E eu disse, antes, onde tu morava? Não, antes eu morava aqui, eu tinha um apartamento muito bom, aqui no centro e tal. Mas aí eu deixei tudo para ir lá na ilha, para me desapegar. Eu disse, é melhor voltar para o apartamento, irmão. Por quê? Melhor ficar pegando um apartamento confortável que uma lata velha de café. Por quê? Porque não mudou.
sabe? Mudou de lugar, mudou para uma coisa mais desconfortável, né? Mas o apego à coisa continuava, uma coisa temporal, né? Então, o que ele diz aqui? Porque nós acreditamos nas coisas temporais, então nós ficamos presos a elas, né? Agora, o que o Espírito Santo diz? Usa tudo isso, você não precisa sair da onde você está para usar aquilo como instrumento de aprendizado. Então, não é que você tem que ir lá imitar numa ilha, senão não tem jeito, né? Tanto faz. Tanto faz. É claro que quando a gente se une em grupos, né, então, por exemplo, estou numa estreia danada, quando eu entro numa igreja, seja de que religião for, eu chego lá, as mentes que frequentam aquele lugar formam uma frequência, né, uma vibração. E aquela frequência, aquela vibração, ela está ali. Então, quando eu entro lá, todas se sente que lá tem uma paz, que lá você vai apaziguando, a tua mente vai ficando quieta, em paz, e você vai entrando na frequência da paz que aquele ambiente te conecta. Tá? Então é isso que ele quer dizer aqui, quando ele diz que quando vem a paz, o conflito desaparece. Quando vem a alegria, a tristeza desaparece. Quando vem o amor, o medo desaparece. Se esvanece, né? É isso? Esvanece? Desvanece. É. Some. É como a luz, acendeu a luz, a escuridão. Some, desvanece. É nesse sentido. Então, por isso, quando eu venho aqui, isso aqui é uma bênção, essa nossa reunião aqui, sabe? Porque aqui tudo se desvanece e a gente fica no espírito mesmo. 2. O que o ego faz, ele guarda para si mesmo e assim ele é sem força. Sua existência não é compartilhada. Ele não morre, meramente nunca nasceu. O nascimento físico não é um início, é uma continuação. Tudo o que continua já nasceu. Aumentará à medida que estejas disposto a devolver a parte não curada da tua mente à parte superior, devolvendo-a sem divisões à criação. Eu vim para dar-te o fundamento, de modo que os teus próprios pensamentos possam realmente fazer com que sejas livre. Tu tens carregado a carga de ideias não compartilhadas, que são por demais fracas para aumentarem, mas, tendo-as feito, não tens reconhecido como desfazê-las. Tu não podes cancelar sozinho os teus erros passados. Eles não desaparecerão da tua mente sem a expiação, um remédio que não foi feito por ti. A expiação tem que ser compreendida como um ato puro de compartilhar. Foi isso o que eu quis dizer quando mencionei que, mesmo nesse mundo, é possível escutar uma única voz. Se és parte de Deus e a filiação é una, não podes te limitar ao ser que o ego vê. O nascimento físico não é início, é uma continuação. Tu tens carregado a carga de ideias não compartilhadas, que são por demais fracas para aumentar. Aqui ele diz, tu não pode cancelar sozinho os teus erros passados. Eu pensei em duas coisas. Uma, eu não posso cancelar sozinho meus erros do passado, porque eu necessito do Espírito Santo, ou seja, dessa conexão, né, com o Espírito Santo no sentido de entender e ver os meus erros do passado. E também uma outra questão que me veio também na cabeça é que eu não posso fazer sozinho, porque na verdade os erros também são compartilhados, né? Se eu erro com meu irmão, por exemplo, eu não vou poder desfazer esse erro sozinho, aquela ideia de que, então tá, eu digo, eu já estou perdoada, eu
né? Digamos, eu sou o filho perfeito de Deus e pronto, isso vai desfazer esses erros. Na verdade, eu entendi nesse parágrafo, quando ele explica isso, que na verdade esses erros, eles têm que ser desfeitos, não só na minha mente, na minha ideia, mas também com quem eu, de alguma maneira, compartilhei o erro. Eu entendi nesse sentido, não sei. Claro que o nascimento não é o começo. Se nós somos uma mente una, não tem como dizer que começou alguma coisa quando você nasce. Então, o que você faz? Você imagina assim, uma linha contínua, horizontal, e você, em algum ponto dessa linha, você desce. Você cai. Tá? E quando você cai, você nasce aqui. Tá? Então, você não iniciou quando começou aqui. Você continua na linha contínua. Então, o que você tem que fazer? Você tem que voltar pelo mesmo passo. Eu vim, pelo mesmo passo eu volto. Até o ponto da linha onde você saiu, e você retorna à mente una, que é a linha também da eternidade. Quando eu era menino, eu estava na casa do meu irmão e chegou um parente do interior. Lá do interior, do interior, do interior. Né? Pensa num lugar longe. Agora multiplica, é mais longe ainda. Né? Bem no interiorzão. Né? E ele chegou lá porque ele queria fazer um teste para entrar na polícia militar. Né? E aí meu irmão olhou para ele, mas ele era uma pessoa assim que não tinha, aparentemente, era parente lá distante, mas não tinha, estava com 18 anos, né? Queria entrar na polícia militar, mas meu irmão, acho que o cara não vai conseguir. Né? Mas ele estava muito animado. Aí o meu irmão disse assim, mas se tu não passar no teste? Né? Aí que ele respondeu, pelo mesmo passo eu vim, pelo mesmo passo eu volto. Lá para a roça. Né? Então tá, então vai lá fazer o teste. E ele não passou nisso. Ele teve que voltar. Né? Então, é assim. É isso que nós temos que fazer, voltar. Tá? Se nós temos que voltar, então é porque nós já estávamos, já existíamos. Né? Porque senão, se tu começou aqui, tu vai voltar para onde? Aonde tu começou. Né? Então tu ia ter que voltar para aquele ponto do nascimento. Né? Então não é o início. Isso aqui é uma falha técnica. Né? Nós caímos do céu aqui. Né? Então, aonde nós caímos, por isso que se fala na queda do anjo, isso é uma coisa simbólica também que tem que ser reinterpretado, porque é como se acontecesse uma queda dimensional ou vibracional, né? Que nós caímos de um estado para outro, mais abaixo. E abaixo e acima também é simbólico, porque a nossa mente não compreende diferente. Né? Então a gente coloca, caiu da onde? De cima para baixo. Então o céu é em cima, aqui é embaixo. Isso tudo é muito simbólico, porque ele diz, o Espírito Santo tem que usar a tua percepção para tentar corrigir e explicar. Então, não tem como entender sem usar a percepção. Então, nós caímos de cima para baixo. Tá, isso eu consigo entender uma coisa que cai. Ela vem de cima para baixo. Assim é você. Você desceu, tem que subir de volta. Tá. Então, é assim. Se o nascimento fosse o começo, não teria para onde voltar, a não ser para o lugar onde você nasceu. Tá? E isso é o quê? É nada. É voltar lá para aquele pontinho onde eu nasci, bebezinho. E para que serve isso? Para crescer de novo, aí eu volto, cresço de novo, aí eu volto, cresço de novo. Isso não tem significado, isso não tem sentido, isso não tem lógica. Então, é claro que não é. Isso, o nascimento, ele apenas pode ser considerado o início desse ponto
de onde viemos no momento em que saímos do nível do céu ou do paraíso. E temos que voltar para lá. Então cometemos erros. Tá bom, cometemos. O que ele diz? Você não pode desfazer isso sozinho, cancelar isso sozinho. Então o que acontece? Nesse mesmo livro, tem uma parte mais adiantada, um ponto que já passamos, ele repete, que diz assim, tu é o filho perfeito de Deus. Peraí, então se eu sou o filho perfeito de Deus, então eu não tenho que fazer nada. Tá? E o próprio livro diz, você não tem que fazer nada. Tá? Ele acabou de dizer isso também, né? Que basta vir a luz e tudo se desvanece. Ah, tá, então não preciso fazer nada, porque um dia vai vir a luz e tudo vai se desvanecer. Né? Mas ele diz, mas tu tem que fazer expiação, que são os teus erros do passado, isso tu tem que corrigir. Ah, então tá, então assim, então eu me perdoo por aquilo, eu perdoo o João, eu perdoo a Maria, e está tudo resolvido. Não, não pode desfazer sozinho. Não é assim que funciona. Como que é não desfazer sozinho? Então, claro que aquilo que tu cometeu de erro neste plano, você tem que corrigir no nível em que aconteceu. Então, se você fez alguma coisa errada no nível material, tem que desfazer lá onde você cometeu. Então, se eu peguei uma moeda emprestada com o João e não paguei, eu tenho que ir lá e devolver a moeda. É assim que funciona. E no outro sentido, ele diz, mas tu também não adianta tu fazer isso sozinho, nem que tu vá lá devolver a moeda. Por quê? Porque se você não faz isso com o espírito, isso não tem valor. Vim aqui devolver a moeda. Está aqui agora, pronto, para a moeda. Não me incomodem mais cobrando essa moeda, porque agora eu paguei e acabou. Mas e a reconciliação? Mas e o perdão? Lembrei que eu tenho que pedir perdão. Então, perdão. Tchau. Mas esse perdão veio da onde? Da boca para fora? Ou veio do coração? O coração é considerado o símbolo do amor. Né? E o amor é símbolo da energia de amor de Deus que vem até nós através do Espírito Santo. Então, se é assim, tá? Então isso tem que ser feito com amor. Tá? Então, gente, quando eu era criança, quando falei já da minha infância, vou continuar. O padre lá dizia que não devíamos ficar com nenhum karminha, ou errinho, ou pecadinho, ou equívoco na consciência. Tinha que resolver antes de dormir. Quando eu era criança era muito difícil. A gente não tinha telefone, não tinha WhatsApp. Não, eu não vou sair agora, já estou embaixo da coberta. Frio para chuchu, eu vou sair de casa para andar 1 quilômetro para ir lá dizer para o meu amiguinho, não, agora fica assim mesmo, né? Deixa para amanhã. E amanhã, se passou de um dia para outro eu sobrevivi, então isso não é importante. Né? E aí não ia mais. Tá? Muito bem. Então, depois do catecismo, para quem tem orientação católica, como eu tive, né? Na infância, a gente fazia o catecismo, daí aprendia a comunhão e a confissão. A confissão precede a comunhão. Então a gente aprendia o que era um pecadinho na consciência. O que tinha que fazer? Tinha que ir lá e resolver com o amiguinho. Eu não podia fazer isso sozinho, debaixo da minha coberta. Aquilo lá, tá, como eu sou o filho perfeito de Deus, então não tem nada a ver com isso. Aquilo nunca existiu, tá? Então eu nunca peguei a tua coisa, eu nunca, nada, tá? Não. Então você não pode fazer sozinho. Mas aí eu aprendi que tinha que fazer a confissão para o padre. E a confissão é um mistério. Tem um mistério. Eu sempre ouvia falar o mistério da confissão. Qual é o mistério da confissão? O mistério da confissão
ele envolve uma coisa muito misteriosa, por isso que se chama o mistério da confissão, porque se não fosse misterioso não seria um mistério. Né? Eu vou lá e digo, padre, eu peguei uma laranja do pomar do seu Antônio. Ah, meu filho, você não pode fazer isso. Você tem que... Então vai lá e pede para o seu Antônio, ah, mas eu não sei se ele vai me dar. Então você não pode pegar. É, mas eu quis a laranja, fui lá e peguei. Tá bom, eu sei que está errado, estou confessando aqui. Então a gente aprendi assim, que tinha que confessar, e aí o padre dava uma bênção, um perdão e uma penitência. A penitência era rezar 30 Ave Marias. E pronto. Agora eu confessei, agora pode comungar. Aí na mesma missa eu ia lá e comungava, porque eu já fiz a confissão. Mas tá, só que aquilo nunca ficou resolvido na minha mente. E aí, eu dizia, mas o padre, ele tinha que me dizer então. Olha, Jorge, tu vai rezar 10 Ave Maria, tu sai daqui e vai lá dizer pro seu Antônio. Olha, eu peguei uma laranja, quero pagar, quero pedir perdão. Sabe? Tu tem que ir lá. Sabe? Ele nunca me disse isso. Eis o mistério. Por quê? Porque se ele diz, eu vou fazer, mas não é do coração. Então, é assim, Deus dá o perdão, mas é Deus perdoa ou Deus dá o perdão? Quando eu vou lá no meu pai e digo, pai, eu estou devendo 10 reais para um amiguinho. Então, aí o pai diz, está aqui os 10 reais, vai lá, leva para ele. Assim Deus dá o perdão. Deus, eu tô lá em dívida com um amiguinho, lá eu fiz uma coisa errada, aí ele dá o perdão. O que eu faço com o perdão? Ele me perdoou? Não, porque eu não fiz nada contra ele, eu fiz contra o amiguinho. Tá? Então, ele fornece um instrumento que chama perdão para fazer a expiação. Que a expiação envolve o perdão e a correção. E a expiação não foi uma coisa que eu fiz. É um instrumento que é dado por Deus, assim como o perdão também. E aí eu pego aquele perdão, vou lá e faço a expiação. Olha, eu vim aqui lhe dizer, né, que eu peguei uma laranja do seu pomar. E não deveria ter pego. Então eu quero lhe pedir perdão e quero dizer que eu quero pagar também. Só que agora não tenho dinheiro, mas eu vou fazer alguma coisa para pagar. Se o senhor tiver algum meio que eu lhe pague, quer que eu faça algum serviço que pague a laranja, eu estou aqui à disposição para corrigir meu erro. Ah, então faz assim, então tu vai ali e varre o pátio para mim. Ah, tá, eu faço. Aí pagou a laranja. Pronto. Então, o senhor me perdoou? Perdoei. Tá? Agora está perdoado. Então tá. O que acontece na confissão? O padre dá a bênção e o que a bênção faz? A bênção é luz na mente. Ele dá o perdão e para que serve o perdão? Para você levar lá. Só que eu não tenho coragem de ir lá. Então ele dá a penitência. 50 Ave Maria. A oração é o veículo dos milagres. Ela me traz força na mente. Então eu rezo. Meu Deus, agora a reza vai me levando, vai me conectando com o Espírito, com a luz da bênção e com o perdão no coração. Agora eu vou lá e eu não vou fazer aquilo sozinho, eu vou fazer com o Espírito Santo. Porque eu vou fazer aquilo de coração. Se o padre dissesse para eu ir lá, eu ia sozinho. Eu não ia com o Espírito Santo. Por isso que não dá para fazer sozinho. Então não adianta forçar uma expiação. Tu tem que pedir para o Espírito Santo ir contigo. E aí ele te proporciona um meio. Qual é o meio para fazer a expiação? O milagre. E o milagre vai fazer o quê? Que você chegue na pessoa, que você encontre a pessoa no momento em que os dois estejam prontos. Ele vai trazer a pessoa, agora pode ir lá, que agora é hora, ó, vai lá.
Ele diz, mas onde é que ele está? Aí o cara passa na tua frente, epa, puxa, é contigo que eu queria falar. Tá? E aí fala. A pessoa, às vezes, como ele não tensionou essa expiação, você que intencionou, ele pode levar um tempo. Não, eu não vou te perdoar agora não. Tá? Depois perdoa. Porque quando um pede perdão, um entrega o perdão, tá? Quando o padre me entregou o perdão, eu também não fiz aquilo na hora. Eu levei um tempo até chegar lá no cara para levar o perdão até ele. Então a pessoa que pega de surpresa na rua, ele também pode levar um tempo. Mas tu limpou, tu fez a tua parte, você está limpo, não tem mais nada. É o que ele disse, você faz a tua parte, o resto você deixa, não precisa se preocupar. Mas será que ele perdoou? Se foi de coração, tu limpou o erro do teu passado, isso que ele diz. Você não pode negar o erro do teu passado e não pode fazer isso sozinho. Então, nesses dois sentidos, tá? Mas principalmente com o Espírito Santo. E esse é o mistério da confissão. Por isso que o padre não pode dizer o que tem que fazer. Tá? Quando uma pessoa vem fazer reiki, ela passa por um processo também de receber muita luz na mente. Tá? E aí é comum as pessoas, durante essa continuidade de ficar recebendo reiki, ou até aqueles que estão no grupo de reiki à distância, de repente alguém diz, Jorge, essa semana me aconteceu uma coisa. Eu me lembrei de uma coisa e aquilo, assim, eu tinha esquecido aquilo. E era uma coisa que dava medo, aquilo que o medo esconde. Estava lá. E aí, eu acho que eu tive força, que eu não sei de onde veio, e fui lá resolver. Eu não fui sozinho. Foi com a força do Espírito. Tá? Então, mas eu posso dizer para a pessoa, olha, corre lá e pede perdão. A mesma coisa que o confessionário. Não posso. A pessoa tem que ir sozinha. Tá? Porque quando ela vai num estado desses, eu digo sozinha nesse sentido, né? Não tem que ser uma coisa técnica. Ela tem que ir com o Espírito, vou corrigir aqui. Ela tem que ir com o Espírito. Não porque alguém disse para ela fazer e ela nem sabe o que está fazendo. Aí não adianta. Então ela tem que ir com essa força do Espírito. Daí dá certo. É assim que funciona. Aí realmente aparece. Primeiro você faz essa luz que nós vamos nos unindo a essas mentes que já estão na luz, né, na alegria, né? Quando a gente recebe o chamado do Espírito, estar aqui é porque de alguma forma o Espírito já nos chamou. Senão a gente não estaria, a gente estaria tomando chopp. Tá? Se você está aqui, é porque você já atendeu o chamado. Mas não quer dizer que só seja aqui. Ah, e a pessoa que está lá na igreja. Ela também atendeu o chamado, só que o Espírito Santo espera lá. Você vem aqui na igreja, você vai ali, você vai lá, porque é ali que você vai entender melhor. Tá? Então, não é que uma coisa seja melhor que a outra, porque é só aqui que tem, mas aqui é o lugar onde eu entendo melhor. Tá? Então, é por isso que eu atendi esse chamado aqui. Tá? Então, aqui eu já estou trabalhando isso. Tá? Mas é o que ele diz, aquilo que o medo escondeu ainda é parte de você. Não adianta você negar. Tá? E também não adianta você querer fazer sozinho. Por isso que a expiação não é feita por você. Então você vai fazer com o Espírito Santo. E é por isso que o mistério da confissão, então, se resolve nisso. O padre não pode dizer o que tu tem que fazer, para não ficar uma coisa técnica, senão não serve para nada. Puxa, mas eu passei 20 anos sem fazer porque o padre não me disse. Pois é, tu levou 20 anos para cair a ficha, mas agora, quando tu vai fazer de coração. Porque nos 19 anos e 364 dias anteriores não teria sido de coração. Só agora que tu vai fazer de coração. E o que é o tempo? Nada. Diante da eternidade é nada. Então não importa quanto tempo você levou para ir lá com aquele perdão que você ganhou para levar para a pessoa 20 anos atrás e não levou. Está aqui contigo agora. E agora é o momento. E aí você sai na rua e encontra a pessoa. Relatos assim tem muitos. Então, é assim que tem que ser. Tá?
E isso, às vezes, pode demorar porque a gente retarda no tempo para fazer. Porque se eu tivesse ouvido mesmo o padre lá na minha infância, eu não ia dormir com nada na consciência, nenhum erro. Eu ia resolver naquele dia mesmo. Eu não ia nem para casa. Pois não vou para casa antes de resolver isto, porque senão depois eu vou para debaixo da coberta e não tem como resolver. Hoje até tem. Você liga, passa um WhatsApp, né, telefona, né, passa um e-mail. Então a tecnologia está a serviço do Espírito. Se você utilizar para isso, serve para isso. O Espírito utiliza tudo a nosso favor. Tá? Então é assim que funciona. Tá? O que é utilizar a nosso favor? Para a gente sair do sofrimento e do medo, para voltar para a alegria. Mas por que eu demoro tanto então para fazer isso? Isso é você que tem que decidir. Tá? Se você decidir tudo hoje, sair por aí de coração, resolvendo as coisas, não adianta ser uma coisa, você vai sozinho, sem o Espírito, não adianta. Então você tem que pedir para o Espírito Santo, que é uma oportunidade para resolver isso. Tá no comando. Aí, quando vier da forma certa, vai acontecer, mas tem que ser com amor. E amor vem do Espírito. E quando você está com o Espírito, você não está sozinho. E é assim que a coisa se resolve. Se não for assim, não adianta. Não adianta, porque ele não resolveu. Aí ficou aquela pendência. Então, descobrimos o mistério da confissão. Eu tenho outra dúvida, no final aqui. A expiação tem que ser compreendida como um ato puro de compartilhar. Foi isso que eu quis dizer quando mencionei que mesmo nesse mundo é possível escutar uma única voz. Se és parte de Deus e a filiação é una, não podes te limitar ao ser que o ego vê. Eu não consegui... É a mesma coisa que a Nara colocou lá também, que eu tinha esquecido de responder para a Nara, que é assim, que ele disse que nossas coisas são fracas, né, que não tem força, né? Aquilo que a gente guarda, né? Tu tens carregado a carga de ideias não compartilhadas que são por demais fracas para aumentarem. Então é assim, o que é essa carga de ideias não compartilhadas? É aquilo que a gente guarda para nós mesmos. Tá? Que a gente não compartilha. Tá? Que a gente fica só para a gente. Isso vira uma carga. E isso é nossa fraqueza. Porque nossa fraqueza é aquilo que a gente guarda para nós. E a nossa força é aquilo que a gente compartilha. Tá? Então a nossa força vem do compartilhar e não do guardar separado. E como que é compartilhar? Só pode ser compartilhado, vocês lembram a diferença de compartilhar, o que é? O que é compartilhar? Eu pego um pedaço de pão, se eu pego um pão, divido em dois e dou um pedaço para você, isso é compartilhar o pão? Isso é dividir o pão. É dividir, porque tu fica com um pedaço e eu fico com outro. Tá? Compartilhar é aquilo que eu dou para você e não perdi nada. Então tudo aumenta ao compartilhar, porque quando eu compartilho, né, você tem e eu também, a mesma coisa ao mesmo tempo. Então isso está no nível das ideias. A matéria não pode ser compartilhada, ela pode ser dividida, repartida. Então é repartir o pão. Tá? Mas compartilhar é só no mundo das ideias. Agora, no mundo no nível da matéria, nós podemos dividir. Esse é o nível da percepção do ego. A gente divide as coisas. Então, esse pedaço é teu, esse aqui é meu. Tá? Ali só pode acontecer divisão. Tá? No nível das ideias, pode haver um compartilhar. Quando a gente casa as mentes, por isso é casamento. As mentes podem compartilhar, os corpos não. Você continua com o teu e a pessoa continua com o corpo dela. Tá? E quando se separa uma vez, né, se separou, né, então aí tu pega o teu corpo de volta, a pessoa fica com o dela. Né, e os outros corpos físicos, não animados também. Né, isso aqui é meu, aquilo ali é teu. Né, pronto. Então, os corpos podem ser divididos, tá,
o tempo todo, tá? Mas nunca pode se compartilhar, mas no nível da mente se pode. Então o que se compartilha? A alegria, os sentimentos, as coisas boas, isso pode ser compartilhado. Tá? Por quê? Nós dois podemos sentir alegria ao mesmo tempo. Aquilo é indivisível. Tá? Então nesse nível está a nossa força. A nossa força aumenta ao compartilhar e diminui e vira fraqueza quando guardamos para nós mesmos. Tá? Por isso que as pessoas têm que contar as coisas para os outros. Sabe? Nós não conseguimos ficar com uma coisa para nós. Tá? Depois de uma alegria vem outra alegria. Né? As pessoas dizem também do outro lado que uma desgraça nunca vem sozinha. Né? Quando você casa, vem a sogra junto. As pessoas brincam com isso, né? Mas é assim, né? Então, a alegria também não vem sozinha. Depois de uma alegria vem a outra e vem a outra. Nos dois níveis é igual. Sabe? Mas é que nós escolhemos o nível da coisa ruim, tá? Porque eu posso fazer essa piada, mas posso dizer o contrário. A alegria não vem sozinha. Quando eu casei, minha sogra também veio. Tá? Complementa a alegria. Tá? Porque, nossa, é uma pessoa maravilhosa. Tá? Então, depende em que nível você está percebendo a coisa. Tá? Então, você pode dizer uma desgraça nunca veio sozinha, eu casei, a sogra veio junto. Né? Ou você pode dizer uma alegria nunca veio sozinha, eu casei e a sogra veio junto. Tá? Então, veja. Em que nível você está percebendo? Em qual nível a gente acha mais engraçado? No nível da desgraça. Né? Aí a gente ri, né? Quando fala uma coisa assim, esse cara está pirado, não está bem, né? Diz que a sogra é uma bênção, veio junto com o casamento. Né? Mas isso é inevitável que você casa com e vem tudo junto. Então, quando é alegria é compartilhada. Né? Então, é assim, quanto mais nós compartilharmos a alegria, mais forte nós ficamos. Quanto mais nós dividirmos, porque o ego divide, isso é meu, isso é teu, mais fraco nós ficamos. Porque nós vamos ficando com pedaços das coisas para a gente. Então, isso aqui eu não vou contar para ninguém, isso aqui eu vou guardar para mim. Aquilo ali, não, aquilo ali, isso é só meu. Então isso eu não, essa ideia eu não vou dizer para ninguém, isso eu vou guardar para mim. E aí você vai guardando, vai separando coisas para você. Se o casamento é a ideia de unir os corações, a separação começa quando você separa. Ah, isso aqui, não, isso aqui é só meu, isso não vou deixar com meu marido não. Ah, isso eu não vou contar para minha esposa, isso aqui eu vou fazer separado. Você começou a separação. Se o casamento é união, você não pode trabalhar a separação. Aquilo que separa, separa. Aquilo que une, une. Então você tem que unificar os pensamentos, as mentes e juntar tudo. Tá? Se você começa com a ideia de separação, isso é meu, aquilo é teu, né? Aí você começa a promover uma separação. Tá? Então, por isso que tudo que você compartilha aumenta, nossa força aumenta ao compartilhar. O casamento aumenta ao compartilhar, porque o casamento é a ideia de compartilhamento. Da união das mentes que vão compartilhar tudo. Né? Vão estar juntas na tristeza, na alegria, nisso, naquilo, né? Nas coisas que deram certo, nas coisas que não deram, mas nós vamos estar juntos, sabe? Então essa é a força, a união faz a força. A separação é a fraqueza. É sempre assim. Né? Então o casamento é um exercício muito interessante da ideia do compartilhar. Então por isso que a ideia é esta. Mas claro que tem coisas que nos separam depois. E não é uma condenação aos que separam, né? Mas é uma ideia a ser compartilhada. Né? Que nós temos que aprender isso. Que a gente, tudo aumenta ao compartilhar. Então eu dei como exemplo essa ideia do casamento, que a força do casal aumenta quando eles compartilham tudo. Ela diminui quando as pessoas
começam a fazer coisas separadas. Agora vou tomar um chopp. Mas fica aqui comigo. Não. Se quiser fazer outra coisa, você vai comer uma pizza, vai ali na esquina. Eu vou tomar um chopp. Aí você começa. Tem uma vida separada. Tá? Então, Isso já nem era para acontecer, já era para estar cada um para um lado, porque não tem nada, né? Então, mas não se trabalha para unificação. Então, começa a ideia da separação. Tá? Então, a unificação é isso. Tá certíssimo? E a força aumenta do casal quando eles compartilham tudo. Né? Compartilham tudo. Né? Eu andei ouvindo esses dias umas palestras do Suassuna, né? Ariano Suassuna? É Ariano? Uhum. Ariano, né? Aí ele falou que conheceu a mulher dele quando ele tinha, eu acho, bem jovem. Né? E que eles estão juntos até hoje. E ele está velho, está com 86, 87 anos. Se a velhice não separou a gente, nem a morte separa. Tá? Nem a morte separa. E ele brinca com ele mesmo, olha aqui, que eu sou feio. Né? E a minha maior preocupação é que ela não gostasse de mim porque eu sou feio. Né? E aí quando eu era jovem eu dizia para ela, mas você tem certeza que você me quer? Porque eu sou muito feio. Né? E ela dizia, não, eu só acho feio careca. Né? Careca eu acho feio. Né? Mas agora eu estou careca. Né? Aí tu vê o amor da mulher. Né? Diz, mas e aí, a mulher está achando feio? Não, agora não, mas não é desse tipo de careca que eu acho feio. É outro tipo. Então não é isso que vai separar. Esse tipo de careca que é tua eu acho bonito. Então eles estão juntos. Então é a força. Né? Então esse casal tem uma força imensa, porque eles compartilham tudo nesse sentido. Né? Agora que eles começam, separa para cá, separa para lá. Né? Isso eu gosto, isso eu não gosto, não sei o quê. E eles não compartilham. Né? Você enfraquece o casal. E essa ideia do casal, gente, é essa ideia que nós estamos... Eu estou colocando a ideia do casal como uma coisa micro. Tá? Para a gente entender como é essa mente, a união de todas as mentes. Que força que isso dá. Tá? Então, de certa forma, o que nós fazemos quando nos reunimos é um casamento isso aqui. Tá? E nós vamos exercitando isso, eu sempre tenho dito. Quando a gente estuda aqui um curso em milagres juntos, tem alguma coisa que alguém coloca que nós concordamos. Puxa, é assim mesmo. Então você casou com aquilo. Tá? Então naquele ponto estamos unidos. Não, mas aquilo ali que aquela pessoa disse, eu não concordo não. Naquele ponto você ainda não casa. Tá? Então, vai chegar um momento, se a gente ficar um bom tempo juntos aqui, nós vamos ter mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. A separação vai enfraquecendo, a união vai fortalecendo. Então nós vamos fortalecendo as nossas mentes. E a união vai ficando cada vez mais intensa. E assim é. E aquelas pessoas que passaram aqui há 20 anos atrás e uniram as nossas mentes em algum ponto, aquilo não separa mais. Que se eu encontrar a pessoa daqui a 20 anos, ele vai dizer, olha, eu não concordo com você com um monte de coisa, mas tem uma coisa que a gente estudou, que aquilo lá é assim mesmo. Ah, que bom. Pronto. Naquele ponto estamos unidos, só falta unir os outros. Tá? Um dia vai acontecer de nós nos unirmos em tudo. E isso é a união dessas mentes. O chamado do Espírito é para todos. Tá? Todos são convidados. Poucos são os que aceitam o convite, né, naquele momento. Mas em algum momento todos vão vir. Né? Veja, vou repetir. Não é que é aqui. É onde a pessoa sentiu o chamado. Lá ela vai. E aí ela sente o chamado, vai lá, não concorda com algumas coisas, sai, vai para outro lugar. Até que ela diz, não, eu gosto é lá. E daí ela fica lá. E lá ela se une com aquelas mentes e vai se fortalecendo ali. Então nós vamos nos fortalecendo. A minha força vem daqui. Porque se não fosse essa nossa reunião aqui, essa união de toda semana, eu ia estar muito mais fraco. E aqui eu estou muito mais fortalecido. A Páscoa não é a celebração do custo do pecado,
mas do seu fim. Se vislumbrares a face de Cristo por trás do véu, olhando por entre as pétalas brancas, como a neve dos lírios que recebeste e deste como dádiva tua, contemplarás a face do teu irmão e a reconhecerás. Eu era um forasteiro e me recolheste sem saber quem era eu. Entretanto, pela tua dádiva de lírios, tu saberás. No teu perdão a esse forasteiro, estranho para ti, e no entanto teu amigo, com A maiúsculo, antigo, está a sua liberação e a tua redenção junto com ele. O tempo da Páscoa é um tempo de alegria e não de luto. Olha para o teu amigo ressuscitado e celebra a sua santidade junto comigo, pois a Páscoa é o tempo da tua salvação junto com a minha. A dádiva dos lírios. Segundo, olha para todos os adornos feitos para se pendurar pelo corpo, ou para cobri-lo, ou para serem usados por ele. Vê todas as coisas inúteis feitas para que os olhos do corpo as contemplem. Pensa nas muitas oferendas feitas para o prazer do corpo e lembra-te que todas essas coisas foram feitas para fazer parecer belo o que tu odeias. Usarias essa coisa odiada para atrair o teu irmão a ti e para atrair os olhos do seu corpo? Aprende que com isso apenas estás lhe oferecendo uma coroa de espinhos, sem reconhecê-la pelo que ela é, e tentando justificar a tua própria interpretação do valor que ela tem através da sua aceitação. Entretanto, ainda assim, a dádiva proclama que o teu irmão não tem valor para ti, à medida em que a sua aceitação e a delícia com que ele recebe a tua dádiva são o sinal de que ele próprio se avalia como um ser sem valor. Nós temos em uma mão a coroa de espinhos, em outra os lírios. Vamos decidir qual a dádiva que queremos dar. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.